Câmara aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas. E você vai ver ainda. Polícia Federal abre inquérito para investigar distribuição de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol no Brasil. E ainda, cidades iniciam Outubro Rosa com reforço na prevenção do câncer de mama. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia para você. Agora 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu ficar bem informado na primeira edição do Redação Hit. Vamos agora aos destaques deste dia 3 de outubro. Aumentaram os casos de intoxicação por metanol e deputados querem tornar a adulteração de bebidas um crime hediondo. O Ministério da Saúde alertou que as pessoas evitem o consumo de bebidas destiladas. Com o crescente número de casos suspeitos de intoxicação por metanol, o governo e o Congresso reagem, buscando formas de conter as contaminações e, consequentemente, as internações e mortes. Nesta sexta, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para votar o projeto que torna crime hediondo a adulteração de alimentos ou bebidas a partir da adição de ingredientes que causem risco à vida ou grave ameaça à saúde. O Ministério da Saúde já recebeu 59 notificações de intoxicação por metanol, sendo 53 no estado de São Paulo, 5 em Pernambuco e um caso no Distrito Federal. Desse total, 11 já foram confirmados. Também foi confirmada uma morte e outras 7 estão sob investigação. O caso suspeito mais recente foi notificado em Brasília. O rapper Hungria está internado na UTI de hospital. No Distrito Federal, ele comprou vodka em uma distribuidora e policiais e agentes sanitários interditaram o estabelecimento e recolheram garrafas da bebida. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estabeleceu um estoque do antídoto ao metanol, que deve administrado com prescrição médica, nos hospitais universitários federais e vai comprar outras 4.000 ampolas do medicamento. A Anvisa acionou autoridades internacionais e formaliza um edital para as agências reguladoras de 10 países fabricantes de outro antídoto mais eficaz que não é produzido no Brasil. O medicamento considerado padrão ouro no tratamento da intoxicação não é vendido no Brasil e o governo tenta importar em caráter emergencial. E a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar a distribuição das bebidas alcoólicas adulteradas com metanol no Brasil. Por ser um produto altamente tóxico e impróprio para consumo humano, a sua compra e comercialização são restritas e regulamentadas pela Agência Nacional do Petróleo. Uma ação de fiscalização foi averiguar depósitos de distribuição de bebidas na Grande São Paulo e no interior do estado, para averiguar sobre os casos de intoxicação por metanol. É a primeira ação da PF no estado, desde que uma investigação foi aberta pelo órgão por determinação do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Os locais apareceram durante a investigação e após denúncias. Os alvos são um depósito que recebe as garrafas de bebida com suspeita de adulteração em Embu das Artes e um local suspeito de ser uma fábrica e distribuidora clandestina de bebidas em Pilar do Sul, na região de Itapetininga. O metanol é altamente perigoso quando ingerido. É um álcool usado industrialmente em solventes e outros produtos químicos. Inicialmente, ataca o fígado, que o transforma em substâncias tóxicas que comprometem a medula, o cérebro e o nervo óptico, podendo causar cegueira, coma e até a morte. Também pode provocar insuficiência pulmonar e renal. Pelo menos 6 mortes registradas em São Paulo estão relacionadas à intoxicação.
Uma delas já foi comprovadamente causada pelo consumo de bebida adulterada, enquanto as outras 5 seguem em apuração. Dos locais suspeitos de distribuir a bebida contaminada por metanol, 39 ficam em São Paulo e 4 em Pernambuco, no nordeste do país. E outro mal é o cigarro eletrônico, conhecido também como vape, que acendeu um outro alerta na comunidade médica. Todo mundo sabe que esse tipo de dispositivo tem 6 vezes mais nicotina do que o produto comum vendido em maços. Só que assusta saber os danos, as cordas vocais, que podem deixar a pessoa até mesmo muda. Os cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, se tornaram populares, principalmente entre os jovens nos últimos 15 anos, apesar da queda histórica do tabagismo convencional. Atualmente, estima-se que cerca de 27 milhões de brasileiros com 14 anos ou mais façam uso de cigarros tradicionais ou eletrônicos. Especialistas alertam que, embora tenham aparência inofensiva, os dispositivos concentram até 3 vezes mais nicotina que o cigarro comum e liberam metais pesados e substâncias químicas associadas a câncer, ansiedade e depressão. Um dos efeitos mais preocupantes do vape está nas cordas vocais. Médicos relatam o crescimento de casos de inflamações na laringe em usuários frequentes, com sintomas que vão de rouquidão à perda temporária da voz. O excesso de tragadas, que pode chegar até 3.000 por dia, contra uma média de 200 em fumantes de cigarro comum, acelera os processos inflamatórios e intensifica os danos às vias respiratórias e ao sistema vocal. O aerosol inalado pelos usuários contém não apenas nicotina, mas também aromatizantes e substâncias que, ao serem aquecidas a cerca de 250 graus, se transformam em partículas ultrafinas, capazes de atingir diretamente os pulmões. A nova geração de vapes utiliza sais de nicotina combinados a ácidos, o que aumenta ainda mais o risco. Essas micropartículas chegam aos alvéolos pulmonares e caem rapidamente na corrente sanguínea, provocando inflamações em todo o organismo. Estudos indicam que os efeitos nocivos do cigarro eletrônico aparecem em um ritmo muito mais acelerado do que os observados no tabaco tradicional. Jovens que utilizam o dispositivo por apenas alguns meses já relatam sintomas graves que no cigarro convencional levariam décadas para surgir. Uma pesquisa do Instituto do Coração, em parceria com a Vigilância Sanitária, apontou que os usuários de vape podem apresentar níveis de nicotina até 6 vezes superiores aos de fumantes comuns. Outro dado preocupante é a velocidade com que a dependência se instala. Enquanto no cigarro tradicional o vício tende a se consolidar ao longo de anos, no eletrônico muitos jovens relatam dependência intensa entre 3 e 6 meses de uso. Cerca de 70% dos entrevistados em levantamentos recentes tinham entre 18 e 25 anos e nunca haviam fumado antes de experimentar o vape. Os especialistas reforçam que, longe de ser uma alternativa segura, o dispositivo representa um risco acelerado para a saúde respiratória, cardiovascular e vocal. O presidente Lula revelou que teve um problema com uma aeronave da Força Aérea Brasileira durante a viagem ao Pará. Lula está no estado para inaugurar obras relacionadas à COP30, marcada para ocorrer em novembro, na capital do estado. O presidente relatou que o defeito no motor aconteceu enquanto a aeronave ainda estava em solo, antes de decolar para o arquipélago do Marajó. Lula e os demais ocupantes tiveram que descer do avião com risco de incêndio. Ele agradeceu a Deus porque o problema poderia aparecer quando estivessem no ar e foi quando estavam em terra. E o Congresso da Argentina revogou vetos do presidente Javier Milei a fundos para universidades e pediatria. Um novo revés para o líder argentino. O Senado argentino reverteu 2 vetos de Javier Milei e manteve as leis que ampliam fundos para as universidades e hospitais pediátricos. Um golpe na política de austeridade do presidente ultraliberal em meio a uma alta volatilidade financeira. Os senadores decidiram, com 59 votos a favor, 7 contra e 3 abstenções, a invalidar o veto à emergência pediátrica.
O mesmo aconteceu com o bloqueio presidencial aos fundos para as universidades públicas, com 58 votos a favor, 7 contra e 4 abstenções. As leis que o governo tentou bloquear prevêem atualizar o orçamento universitário de acordo com a inflação desde 2023 e melhorar os salários de professores e pessoal auxiliar. O revés parlamentar ocorre em uma semana difícil para Milei, que busca acalmar uma crise cambial antes das eleições legislativas de 26 de outubro, nas quais ele precisa demonstrar aos mercados que terá governabilidade para sustentar suas reformas. Milei conseguiu reduzir a inflação de 211% em 2023, quando assumiu, para 118% em 2024, e este ano, até agosto, está em quase 20%, graças a um forte ajuste fiscal. A Venezuela denunciou nesta quinta-feira que 5 caças americanas ousaram se aproximar da costa do país caribenho, em meio à crise pelo desdobramento militar que Washington realizou no Caribe para operações contra o tráfico de drogas. Em declarações na televisão estatal, o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino, disse que o sistema de defesa aéreo do país detectou mais de 5 vetores, que definiu como aviões de combate. O imperialismo norte-americano ousou se aproximar das costas venezuelanas, afirmou Padrino. Denuncio diante do mundo essa situação que não deixa de ser uma provocação, mas também uma ameaça à nossa segurança nacional, disse o ministro. Os Estados Unidos mobilizaram há quase um mês 10 aviões F-35 para Porto Rico, como parte dessas manobras, que incluem igualmente a mobilização de 8 navios de guerra. O presidente Nicolás Maduro qualificou essa mobilização como cerco e ameaça. Vladimir Padrino não detalhou a localização dos caças americanos, mas indicou que pilotos de companhias aéreas comerciais os avistaram. 4 lanchas de supostos narcotraficantes já foram destruídas por ataques americanos nas últimas semanas. O governo em Caracas acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está utilizando o narcotráfico como falso pretexto para derrubar Maduro e se apoderar das maiores reservas de petróleo do mundo. O presidente Nicolás Maduro respondeu com a mobilização de milícias e exercícios militares. O presidente afirmou ainda que tem pronto um decreto para declarar um estado de comoção exterior, uma medida excepcional para conflitos armados que amplia seus poderes. Seu alcance não está claro. Nunca foi aplicado antes e poderia levar à suspensão de certas garantias constitucionais. E veja a seguir, cidades iniciam Outubro Rosa com reforço na prevenção do câncer de mama. E agora na tela vamos ver uma câmera ao vivo de Atibaia, interior paulista, 26 graus neste momento. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta com o Redação Hit agora no horário de Brasília, 11 horas e 45 minutos. O Banco Central deve publicar as regras para o Pix parcelado na última semana de outubro. Essa é a nova previsão da medida que visa definir normas para que essa nova modalidade do Pix, que funciona como um empréstimo com juros. A expectativa é que o Pix parcelado aumente o uso da ferramenta no varejo, ou seja, nas vendas de produtos e serviços. Pode ser usado por 60 milhões de pessoas que atualmente não têm acesso ao cartão de crédito. E em uma decisão inédita, a Câmara de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, aprovou um projeto que vai cobrar entrada dos turistas que chegarem à cidade com qualquer tipo de veículo. A medida deve começar a valer daqui 3 meses. Praias bonitas, mar de águas claras e um céu azul. Uma vista que não tem preço. Isso para quem mora na cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Já para o turista, o valor para curtir essa paisagem pode chegar a R$ 143. Essa é a taxa de preservação ambiental que será cobrada dos visitantes.
um projeto aprovado pela Câmara de São Sebastião. É uma contribuição do turista, né? Então, as cidades, né, várias cidades já possuem esse formato, né, que é uma contribuição para o turismo. E essa taxa de preservação ambiental, como o próprio nome já diz, é uma taxa que vai investir na preservação do nosso meio ambiente. Então, e também para fortalecer o turismo. A contribuição ela é pequena em contrapartida o que você vai usufruir da cidade. Então, é uma cidade com suas belezas naturais, é uma cidade que tem todos os atrativos, é uma cidade segura, uma cidade limpa, uma cidade que realmente atrai. Os valores da taxa variam de acordo com cada tipo de veículo que adentra a cidade. E através de um sistema de câmeras que leem as placas, a cobrança é toda automática. O menor valor ficou para as motocicletas, R$ 5,25. Para os automóveis, o tipo de veículo mais utilizado por turistas, o valor ficou em R$ 20. Já o maior preço vai ser cobrado dos caminhoneiros, R$ 143,10. Essa taxa cobrada do turista tem sido considerada como uma grande alternativa para o cuidado ambiental, mas quando trazida para o lado social, o impacto pode não ser tão positivo. Isso porque a estratégia dessas cidades na preservação do meio ambiente pode acabar afastando o público com menor poder aquisitivo e diminuir o número de turistas pode até mesmo ser parte do plano, já que com menos gente, menos lixo acumulado. Essas cidades têm uma natureza muito bela, né? Precisa ser preservada. E o principal ativo dessas cidades é a parte natural, né? Que foi construída por Deus e que precisa ser preservada por nós. Então, além do efeito de criar um fundo que vai ser aplicado para a preservação do meio ambiente, também chegar numa oferta, numa demanda que as pessoas de turismo vão a essas cidades, que a cidade comporte e que não traga nenhum dano ambiental a essas cidades tão bonitas, né? Para Gilmar Costa, que trabalha com turismo náutico na cidade, inicialmente a cobrança dessa taxa pode influenciar numa possível baixa em visita de turistas, mas a longo prazo o sucesso da medida é inevitável. No primeiro momento vai ser impactante nesse sentido de não vou para São Sebastião porque ela cobra, né, a taxa ambiental de entrada e saída de veículos. Mas, assim, a longo prazo, o brasileiro tende a acostumar, né, com essas despesas aí, pedágios, né, e outros impostos que são cobrados. É impactante sim no primeiro momento. A longo prazo, eu acredito que o turista vai aceitar isso. A família do cantor Milton Nascimento, de 82 anos, afirmou que o lendário músico brasileiro foi diagnosticado recentemente com demência. O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, considerado um dos principais nomes da música brasileira, foi diagnosticado com demência por Corpus de Levi. O quadro foi confirmado pelo filho do lendário músico, ganhador de 5 Grammys. O versátil cantor e guitarrista, contemporâneo de outras lendas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque, já havia sido diagnosticado com Parkinson há alguns anos. O filho de Milton Nascimento relatou que no final de março observou que o pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo. Uma bateria de exames permitiu detectar que o autor de álbuns clássicos como Clube da Esquina e Minas sofre de demência, uma doença neurodegenerativa que altera a memória e o estado de ânimo. Milton, conhecido em todo o mundo por seu falsete, suas obras e colaborações com artistas como Carlos Santana, Peter Gabriel e Mercedes Sosa, permanece em sua residência no Rio de Janeiro, acompanhado 24 horas por enfermeiras. A demência por Corpus de Levi é uma das variantes mais comuns da doença. O outubro começa com um lembrete especial. Essencial, aliás. Prevenir é um ato de amor. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a campanha Outubro Rosa foi lançada com ações que unem tecnologia, acolhimento e histórias de superação. Um reforço importante na luta contra o câncer de mama, que segue mobilizando toda a sociedade. Campo Grande marca o início da campanha Outubro Rosa, com uma ação simbólica e importante para reforçar a luta contra o câncer de mama. Graças a essa campanha,
Essa é a nossa missão: restaurar a saúde e a vida das pessoas. Neste ano, damos mais um passo importante. Inauguramos um dos mamógrafos mais modernos do estado, com tecnologia 3D, que trará ainda mais precisão e conforto às nossas pacientes. Diagnosticada com câncer de mama em 2022, Carla enfrentou um árduo e doloroso processo de tratamento. Hoje, curada, ela compartilha sua história e ressalta o impacto emocional que a notícia da doença provoca. No começo foi bem assustador, porque você vê várias pessoas falando e algumas pessoas não te tragam coisas positivas para você seguir o tratamento. Então, assim, mas depois que você começa a consulta, procura ajuda, tem um apoio, porque o apoio familiar, o apoio de amigos que faz ajuda muito. Então, assim, se você tem uma rede de apoio que vai te conciliar no tratamento, é bem mais leve você passar por isso. O Hospital de Câncer Alfredo Abrão será palco de uma das frentes principais da campanha, oferecendo 80 mamografias gratuitas por dia e inaugurando um mamógrafo de última geração com tecnologia 3D para o tratamento pelo SUS. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e, quando diagnosticado no início, as chances de cura chegam a 90%. Por isso, manter hábitos de vida mais saudáveis, realizar exames regularmente são atitudes essenciais que podem salvar vidas. Mulherada, previne-se. Prevenir é um ato de amor, é um autocuidado. Se amar em primeiro lugar. É isso aí, prevenção anual é muito importante para que a gente consiga aí alcançar a cura. E agora a gente vai conhecer um pouquinho da cidade de Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Localizada na Serra Gaúcha, a cidade de Carlos Barbosa é conhecida por 2 títulos de destaque. A capital nacional do futsal, por sua forte tradição no esporte e pelo sucesso da equipe Associação Carlos Barbosa de Futsal, uma das mais vitoriosas do país e a terra do queijo, por abrigar a cooperativa Santa Clara, a mais antiga do Brasil, e por sediar o Festiqueijo. Sua cultura, que celebra a herança da colonização italiana e dos povos indígenas Tupi-Guaranis e Gés, foi reconhecida com a emancipação do município em 1959, que recebeu seu nome em homenagem ao político gaúcho Carlos Barbosa Gonçalves. E a gente abre a nossa câmera ao vivo da cidade de Carlos Barbosa, termômetros marcando neste momento 19 graus. Tá friozinho por lá, Serra Gaúcha é sempre mais geladinha e esse município ele se destaca pela alta qualidade de vida, é reconhecida como uma das melhores cidades para se viver no país. Em termos de turismo, a cidade é uma das estações do famoso Passeio de Maria Fumaça, que oferece um passeio histórico e cultural pela região, com apresentações artísticas e degustação de produtos coloniais. Com certeza, um passeio maravilhoso. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia no decorrer desta semana. Um ótimo dia para você. A gente se encontra ao longo da programação. Um ótimo fim de semana para você.